Essa peça que eu vou falar agora seria a próstata e a bexiga nesta posição, ó. E nós fizemos um corte assim, ó. Ok? Um sagital mediano. Tirei a metade, né? A minha metade aqui da esquerda, e deixei apenas a metade da direita lá. Ok? Então olha só. Se você olhar aqui, ó, nós temos a glândula seminal, tá vendo? Ó? A glândula seminal aqui. Aqui eu tenho a bexiga urinária, a próstata, ok? A próstata pega tudo isso daqui, toda essa área aqui é próstata. E aqui a região do pênis. O que dá pra gente ver então aqui, ó? Nesse local, ó, onde eu estou passando a ponta da pinça, ó, é o que nós chamamos de ducto ou canal ejaculatório, tá bom? Então esta região aqui, ó, esse espaço, ó, na ponta da minha pinça, olha lá, ó, é a região onde nós teremos a união da ampola do ducto deferente mais a glândula seminal para poder dar origem ao ducto ou canal ejaculatório, tá bom? Esse canal ejaculatório ele segue agora trazendo dentro dele o espermatozoide e mais o conteúdo secretado pela glândula seminal e despeja esse conteúdo aqui, ó, dentro da uretra. Esse espaço que você nota aqui, ó, seguindo por dentro da próstata para depois ser encaminhado para dentro do pênis, né, é a uretra. Essa uretra ela vai ter nome de acordo com o local que ela está. Como nós estamos na região da próstata, nós vamos chamá-la de uretra prostática, tá bom? Então aquele elemento, né, que já é o princípio da formação do sêmen, né? Porque eu tenho a parte leitosa já feita pela glândula seminal e tenho o espermatozoide oriundo lá dos testículos. Ele é despejado aqui, ó, na uretra prostática. Tudo bem? Deu para compreender isso? A partir daqui, então, ele vai seguir. Ele segue em direção à uretra agora membranácea, passa pelo assoalho pélvico, né? E ganha a estrutura do corpo esponjoso do pênis. E aí ele vai ter então a parte da uretra esponjosa. Nesse trajeto, através da uretra, né, o primeiro ponto de acrescermos a esse conteúdo, né, que está vindo, que nós vamos chamar de sêmen, nós vamos ter o acontecimento já aqui na região da próstata. Ó. Aqui nessa figura não dá para eu apontar esse elemento que eu vou mostrar que eu vou falar para você. Né? A visão dele é impossível, porque são furos muito fininhos e eu não consigo mostrar isso aqui. Aqui na região da próstata, nós vamos encontrar alguns orifícios que são chamados de utrículo prostático. Esse utrículo prostático são aberturas pequenas que conduzem também uma substância oriunda da próstata, rica também em elementos alcalinos, por exemplo, com bicarbonato, né? E também com elementos de origem energética, né? Que vão fornecer uma certa energia ao espermatozoide, para ter aquela motilidade da sua cauda, né? Então, tanto a glândula seminal quanto a próstata produzem essa substância. Então aqui nessa região aqui da uretra prostática, além de chegar o conteúdo do canal, né, ejaculatório, também vai chegar um conteúdo secretado pela própria próstata, ok? Então o que passa pelo ducto ou canal ejaculatório é oriundo da vesícula, ou melhor, da glândula seminal e lá do ducto deferente, ok? Agora, neste mesmo local eu encontro várias pequenas aberturas. O utrículo prostático, que sai dessas aberturas, né, o conteúdo produzido pela própria próstata, tá bom? Então faço a junção aqui, ó, do conteúdo da próstata, mais da glândula seminal, mais do testículo que chegou até ali pelo ducto deferente. Tudo bem? Então agora o sêmen ele está quase formado, quase completo. Ele vai seguir então agora pela região aqui da uretra membranácea, chega na região ali do pênis. Quando ele entra na uretra membranácea, nós vamos encontrar uma outra estrutura glandular. Eu não tenho ela aqui
de uma maneira bem organizada para você poder ter uma percepção bacana. Tem um vestígio dela aqui, ó. Um pequeno vestígio aqui da estrutura glandular, que é chamada de glândula bulbo-uretral. Então essa glândula bulbo-uretral, ela vai ficar lá na região da parte membranácea, né, da uretra. Ela está dentro da cavidade, ela fica na parede ali do assoalho. E aí então ela joga o seu canal através desse assoalho e ele penetra na uretra, lá na porção membranácea. Então nessa região aqui, ó, a glândula se comunica com a uretra membranácea, passando por ela e despejando o seu conteúdo aqui dentro da uretra esponjosa, tá bom? Então ela passa pela membranácea, a região da uretra membranácea, não atravessa a parede dela e vai atravessar a parede da esponjosa. Deu para compreender isso? Então a glândula fica próximo da membranácea. O ducto atravessa a região da membranácea e consegue penetrar na uretra esponjosa e despeja o conteúdo aqui. Então nesse momento, né, nós teríamos aqui nessa região já da uretra esponjosa todos os constituintes do sêmen, tanto aquele que veio da glândula bulbo-uretral, quanto o que veio da próstata, quanto o que veio da glândula seminal e, claro, o espermatozoide que chegou pelo ducto deferente e depois pela ampola do ducto deferente. Tudo bem? Deu para compreender isso? E a partir daí então isso será ejaculado. Então o que nós precisamos falar aqui? Se você me perguntasse assim, professor, como é que seria a ordem desses acontecimentos, né? O que eu tenho assim sendo despejado primeiro, né? Quando você começa uma relação sexual, que tem todo aquele período de preparação, né, de excitação sexual, a glândula bulbo-uretral é a primeira que começa a secretar, né? Ela secreta a sua solução, a sua substância, e ela já começa a alcalinizar toda a estrutura da uretra que está na região do pênis. Então a uretra, chamada de esponjosa, vai ficar toda lubrificada, esse conteúdo vai sair pela glande e vai lubrificar toda a parte externa da glande, para você poder ter a preparação para a penetração. Tudo bem? Esse conteúdo que está sendo produzido, ele fica acumulado aqui na região da uretra esponjosa. Por isso que quando chega o sêmen, ele se mistura e nós falamos então que termina a formação do sêmen. Mas na verdade, quem começa a produzir e liberar primeiro isso é a bulbo-uretral. Ok? Então quem compõe a última parte é quem começa a trabalhar primeiro. Tá bom? Porque o objetivo dela não é compor o sêmen. O objetivo dela é lubrificar a uretra, né, tornar o pH dela alcalino e lubrificar a glande, para você poder então efetuar a penetração do órgão masculino no órgão feminino. Tá bem? A partir daí evoluiu a relação sexual, né, e agora está se aproximando a chegada, né, do orgasmo. E aí então o homem ele vai fazer a ejaculação. Então para ele poder fazer essa ejaculação, a glândula seminal tem que despejar o seu conteúdo aqui no canal ejaculatório, a ampola do ducto deferente libera os espermatozoides e a próstata também libera o seu conteúdo aqui dentro da uretra prostática. Juntos, os três elementos descem, vão até a região do pênis, se unem com aquela estrutura que já está pronta, né, que é aquela lubrificação liberada pela glândula seminal, e juntos então são ejaculados como sêmen, né, como um elemento único. E na verdade então tivemos 4 participantes, né, 4 estruturas participando da formação dessa substância branca, né, e leitosa que você observa numa ejaculação. Tudo bem? Deu para compreender isso aqui? Ok? Então agora nós vamos só fazer assim partes da uretra, para que fique bem claro isso. Ok? Então olha só, aqui dentro da estrutura da bexiga, estamos dentro da bexiga. Esta abertura que você nota aqui, ó, entrando, olha lá, estou na região da bexiga, vou até virar um pouquinho aqui para você, ó. Essa abertura que você nota aqui, ó, ok? Ósteo interno da uretra. Deixa eu só arrumar aqui de novo.
Ósteo interno da uretra. É este elemento aqui. A partir do ósteo interno da uretra, você tem uma pequena porção de bexiga que permite que a uretra passe através da sua parede, né? Então nós vamos chamar de uretra intramural, que é o atravessar da parede da bexiga aqui, ó, do colo da bexiga, né, pela uretra, tá? Então uretra intramural. Presta só atenção nisso, porque os lugares, né, os elementos são muito pequenos e muito próximos. Então a abertura é o ósteo interno da uretra. A região da uretra que atravessa a musculatura aqui que forma a bexiga, parte intramural da uretra, ok? Ela passou pela parede da bexiga, ela já começa a transitar por dentro da próstata. Então, ó, começando aqui, ó, olha só, daqui até aqui, ó. Então, todo esse trajeto, uretra prostática, tranquilos? Quando nós chegamos aqui nessa porção inferior da próstata, nessa região aqui, ó, eu tenho o assoalho pélvico. Eu tenho que atravessar os músculos e as fáscias que compõem o assoalho pélvico. E aí eu vou chamar essa parte da uretra de uretra membranácea. Então, uretra membranácea é aquela parte que atravessa o assoalho pélvico. Está aqui, ó, logo abaixo da próstata, atravessando a musculatura do assoalho. A partir daí nós entramos na região peniana. Isso aqui já é pênis, ó. Ok? Então eu vou ter a uretra esponjosa. Lembra que nós tínhamos o corpo cavernoso e o corpo esponjoso. Vou mostrar isso melhor daqui a pouco. Então ela entra dentro do corpo esponjoso. Então chama-se uretra esponjosa. Ela segue por toda a extensão desse corpo esponjoso até chegar na glande. Olha a glande do pênis, né? E lá na glande peniana, você nota que a uretra esponjosa, ela sofre uma dilatação, né? Aqui você percebe que ela fica mais larga. Isso vai ser chamado de fossa navicular. Então, fossa navicular é a porção da uretra esponjosa localizada lá na glande do pênis. É uma pequena dilatação que você nota. E a partir daí, então, o orifício na glande, que é o ósteo externo da uretra. Deu para compreender isso? Tranquilos? Então olha só, às vezes você vai ter que fazer uma cistografia, ou você vai ter que passar uma sonda vesical, né? E aí então nós faremos isso pela uretra, né? Tanto a cistografia quanto a sondagem vesical, isso vai ser passado pela estrutura da uretra. Então como é que eu poderia narrar isso, né? A sonda, o primeiro local de passagem dela, ósteo externo da uretra. Logo depois, passaria por quem? Fossa navicular. Seguiria pela parte esponjosa da uretra. A sonda progride e chega aqui, ó, na região do assoalho. E aí a sonda vai passar pela região membranácea. Então, parte membranácea da uretra. Esta região aqui, não é, no homem, pode ser um ponto que vai causar uma certa dificuldade para você progredir, não é, o equipamento para fazer o exame ou a sonda. Por quê? Porque da parte membranácea eu avanço para a região prostática da uretra. E se nós tivermos uma hiperplasia prostática, mesmo que benigna, essa região aqui ela vai estar estenosada, ela vai estar fechada. E aí então haverá uma dificuldade para você progredir a sonda pela parte prostática da uretra. Aí ela segue, aqui ela passa pela região ou parte intramural da uretra, se abre aqui, ó, no ósteo interno da uretra e está dentro da bexiga. Tudo bem? Então esses são os elementos numa ordem, né, progressiva de entrada de uma sonda ou de um equipamento para fazer uma cistografia. Tudo bem? Deu para compreender isso aqui, pessoal? Agora olha só, para a gente poder falar sobre a estrutura peniana, eu quero que você observe essa outra peça aqui. Nós vamos trabalhar com essa peça aqui novamente. Aquela peça que nós começamos a falar sobre o testículo.
Então nessa peça eu consigo mostrar para você aqui, né? Olha só, a região de testículo, né? O escroto que nós tínhamos visto, e estou segurando aqui a estrutura peniana. Então essa estrutura peniana, quem são os elementos que vão compor? Então olha só, estou olhando aqui para a face inferior, né? Então estou na base do pênis, né? Se eu fizer esse movimento com ele assim, ó, aí você consegue enxergar o dorso do pênis, né? Me lembra do Henry ter frisado isso, né? A posição anatômica do pênis é feita com ele ereto, né? Então aqui na região da base do pênis, ó, você encontra essa estrutura que está inclusive solta, tá vendo? Isso aqui é o corpo esponjoso do pênis. Então o pênis ele é formado por um corpo esponjoso e dois corpos cavernosos, ó. Um de um lado, o outro do outro, ó. Então corpo esponjoso, aliás, corpo cavernoso, corpo esponjoso. Então o esponjoso é ímpar, o cavernoso é par, tá bom? Metade para um lado, metade para o outro. Eles são separados, tá bom? Agora, quando nós estamos aqui, vamos falar um pouquinho primeiro aqui do esponjoso. O corpo esponjoso, ele vai ser dividido em três partes. O corpo esponjoso propriamente dito, que é toda essa extensão aqui da base do pênis. Uma região aqui na porção interna do pênis, que é mais dilatada, essa figura, né, essa peça nossa aqui, ela não dá uma tradução, uma imagem perfeita ao que você vai encontrar numa figura do livro, mas essa região aqui, ó, é o bulbo do corpo esponjoso, tá bom? Então quando você está em ereção, o homem está numa ereção, todo esse corpo esponjoso aqui, inclusive o bulbo do corpo esponjoso, está cheio de sangue. E nessa última aula que nós enviamos para vocês aí, gravada pelo professor Henry, ele deve ter falado o seguinte: olha, o bulbo do corpo esponjoso, ele é revestido, né, por uma musculatura estriada esquelética, que é o músculo bulbo esponjoso. E essa musculatura eu faço a contração dela segundo a minha vontade. Quando eu quero, eu consigo contrair, ok? Então toda vez que você contrai essa musculatura, você comprime o bulbo do corpo esponjoso, impulsiona o sangue através do corpo esponjoso e isso torna o órgão mais ereto, mais rígido e entumece de forma mais acentuada a glande, porque a glande do pênis é uma continuidade, é uma dilatação do corpo esponjoso, tá bom? Então o corpo esponjoso ele é formado pelo corpo propriamente dito, o bulbo do corpo esponjoso e a glande, tá bom? Então se houver uma contração do músculo chamado bulbo esponjoso, esse músculo massageia, né, ele comprime aqui o bulbo do corpo esponjoso, o sangue é impulsionado através do corpo esponjoso e chega até a glande. A glande se entumece, aumenta o seu volume e a passagem do sangue aqui pelo corpo esponjoso permite que o órgão masculino se movimente, mediante a vontade do sujeito. Tudo bem? Então isso devido à ação dessa musculatura, chamada músculo bulbo esponjoso, que contorna aqui o bulbo do corpo esponjoso. Muito bem. Agora aqui nessa outra região, ó, tanto na face lateral de um hemilado quanto do outro hemilado, e na porção dorsal, você enxerga então os corpos cavernosos. Tá bom? Então a estrutura peniana, basicamente, ela é formada pelos dois corpos cavernosos. Esses dois corpos cavernosos, quando eles chegam na região do osso pubis, né, que tem aquela ramificação, né, dos ramos inferiores do pubis, esse corpo cavernoso ele se divide, né, ele se separa. Aqui eles estão unidos, você não percebe que são dois praticamente, se eu não digo, você não consegue ver essa divisão, né? Só que quando chega lá nessa região óssea, eles se dividem, um segue para a direita, outro segue para a esquerda, e aí então o corpo cavernoso ele dá origem ao ramo do pênis. Então o ramo do pênis é uma parte do corpo cavernoso que se prende no ramo inferior do pubis, né? E também chega lá um pouquinho na parte do ramo do isquio,
tá? Que é aquele ramo ósseo, né? Chamado de ramo isquiopúbico, para poder então fazer a fixação do pênis lá naquela região da pelve. Ok? Deu para compreender então? Então pênis, ó, corpo cavernoso de um hemilado, corpo cavernoso do outro hemilado, tá? Aqui, cavernoso aqui. São dois corpos cavernosos. Corpo esponjoso, bulbo do corpo esponjoso e glande do pênis. Tudo bem? Deu para compreender? Ficou claro que o corpo esponjoso é composto pelo corpo propriamente, pelo bulbo do corpo esponjoso e pela glande? Ok. Olhando aqui, ó, olha lá, ó, veja se você observa, ó, quando eu aperto aqui a glande, ó, há uma abertura, então ósteo externo da uretra, tá bom? Por aqui então vai passar tanto a urina durante um processo miccional, quanto o sêmen durante uma ejaculação, tá bom? Que mais que nós temos para falar aqui dessa estrutura peniana? Nesta peça aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar uma outra peça para eu mostrar um outro detalhe aqui para vocês. Essa daqui acho que está um pouco melhor. Aqui, olha só, esse pênis que está aqui na minha mão, ó. Olha só, a glande, ok? E aí nós temos todo o pênis revestido com a pele. Essa parte da pele aqui, ó, okay, que eu estou segurando, que avança sobre a glande para poder fazer a cobertura dela, nós vamos chamar de prepúcio, tá bom? Eu tenho o prepúcio do pênis aqui, ok? Pertinho do prepúcio eu tenho uma parte mais proeminente da glande, que eu chamo de coroa da glande, e aí então ele recobre toda a estrutura. Então o prepúcio recobre a coroa e recobre a glande toda. Esse prepúcio ele faz assim, ó, ele dá a volta, vem aqui na região inferior, ó, na base do pênis, ó, e olha só, ele produz uma conexão da estrutura do prepúcio, que é formado por pele, com a glande do pênis, ó. Essa estrutura de fixação aqui do prepúcio na glande, ela vai ser chamada de frênulo do prepúcio, tá bom? Então, frênulo do prepúcio. Então, prepúcio, toda essa região aqui, ó, frênulo do prepúcio e a glande. Tranquilos? Então, o Henry comentou em aula, né, de você fazer a remoção do prepúcio, né, uma circuncisão. Algumas religiões fazem isso, né, geram a condição de que seja feito esse tipo de procedimento, ou às vezes uma fimose, onde o prepúcio não se desprende da glande, então vai ter que ser feito o procedimento cirúrgico, onde você faz uma incisão, removendo todo esse excesso de pele. Então remove-se o prepúcio, remove-se aqui também o frênulo do prepúcio. Então o tecido que reveste o pênis não mais conseguirá revestir a glande do pênis. Tudo bem? Deu para compreender isso? Então esses são os elementos formadores do aparelho genital. Uma última peça, né, ó, aqui você tem uma estrutura do pênis, ó, ok? Com os dois testículos pendurados, tá vendo? Ó? Então por que eles estão pendurados aqui? Qual é o tecido que está sustentando eles aqui? O funículo espermático, tá bom? Então esse tecido aqui, ó, funículo espermático, ó. Isso daqui, ó, funículo espermático. Para a gente poder chegar até os elementos, né? Artéria, veias testiculares e ducto deferente, eu vou ter que passar por essa parede aqui. Beleza? Lembra de quem forma? Face espermática externa, músculo cremaster, face espermática interna. Tranquilos? A partir daí eu vou estar em contato com os elementos formadores ali da trama, né? Tanto vascular quanto o ducto deferente, que sai da pelve e vai até o testículo, ou sai do testículo e vai para dentro da pelve. Deu para compreender isso aqui, pessoal? Sem problemas? Tranquilos? Então esses são os formadores, né? A parte de peça anatômica que nós temos aqui no laboratório, para poder mostrar isso para vocês através de uma videoaula, ok? Beleza?
Obrigado.